Evangelho de João, capítulo 19. Quero ler alguns versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 8. Versículo 8, a partir do versículo 8, está escrito: Quando Pilatos ouviu esta palavra, ficou ainda mais atemorizado, e regressando outra vez ao pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe perguntou: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Podeis assentar. Meus amados, aqui tem um assunto muito importante mesmo, para cada um de nós. E parabéns aos irmãos que vieram hoje ao culto de ensino. Parabéns a vocês, porque com certeza vocês levarão um aprendizado muito importante e vai melhorar muita coisa na sua família, se você praticar. Observamos aqui, amados, Pilatos querendo saber alguma coisa de Jesus. Se ele era herdeiro do trono de Davi, de Belém, ou se ele era de Nazaré. Ele estava em dúvida. Então isto confundia Herodes, porque se for um plebeu, ele pensava assim: é de Nazaré. Mas se for rei, pode ser de Belém. E ele questionou Jesus quando ali regressou ao pretório. Este pretório é uma sala de julgamento, e onde ele perguntou a Jesus: De onde és tu? E Jesus não respondeu. Jesus não respondeu, amado, não foi porque ele estava com raiva, não, porque quando a pessoa pergunta sobre Deus, precisa de tempo para explicar, precisa de tempo para poder entender. Aí nós observamos no texto seguinte que quem ficou zangado foi Pilatos. Ele diz: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e também tem autoridade para te crucificar? Quem estava zangado era já Herodes. Mas olha a resposta de Jesus na classe. Como ele dissesse: Olha, quero te informar que nenhuma autoridade tu teria sobre mim se o meu pai não tivesse te dado. Se ele não tivesse te dado, tu não tinha essa autoridade. Quem te deu essa autoridade foi o meu pai. Foi ele que me deu essa autoridade. Então, amados, às vezes nós queremos resposta de imediato sobre o Senhor. E às vezes, por nós não prestarmos atenção,
Por exemplo, Atos capítulo 1 e o versículo 3, quem pode ler? Atos capítulo 1 e o versículo 3. O que é que está escrito lá? Quem pode ler, por gentileza? Olha só. Depois que Jesus ressuscitou, quanto tempo ele passou mais? 40 dias. 40 dias ele passou no meio do discípulo, aparecendo aqui, aparecendo ali, dando instrução. Mas quando você pega um texto lá de Lucas capítulo 23, o versículo 43, o que é que está escrito lá? Lucas capítulo 23 e o versículo 43. Está no telão? Olha aí. Olha só. Jesus falando ao aquele malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas quando você vai para Atos, ele passou 40 dias para depois subir. E como é que naquele momento ele prometeu ao malfeitor que estaria com ele naquele dia? Então, amados, a mesma pergunta que Pilatos perguntou: de onde vens? Quem és tu? É preciso que o Espírito Santo esteja na nossa vida para nós entendermos com paciência quem é Deus, quem é Jesus. Muitas pessoas não alcançam a bênção de Deus porque ainda não entenderam quem Ele é. Sabe por que esta casa hoje não está cheia? Porque a maioria ainda não entende quem é Jesus. Porque se eles entendessem quem é Jesus, eles largavam tudo e estariam aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Jesus tendo duas naturezas. Jesus como Deus, amado, não há nenhum obstáculo. E naquele momento, quando ele fala com aquele malfeitor e ele diz: hoje mesmo estarás comigo, ele estava falando como Deus, porque não há nenhum impedimento para Deus. É a resposta que ele tem para nós esta noite. Não há nada que possa impedir ele fazer algo por você, porque ele é Deus. Agora, onde está o segredo disto? Está na obediência. Jesus é o maior exemplo de submissão à autoridade. Jesus nunca passou por cima de autoridades. Ele sempre deu esta lição de se submeter. Quem pode ler Mateus capítulo 3, versículo 14? Mateus capítulo 3, versículo 14. Dá para ir no telão? Mateus capítulo 3, versículo 14. Vamos ler? O versículo 16 e 17 do mesmo capítulo. O Senhor Jesus Cristo
se submeteu à autoridade de João Batista. João Batista também reconhecendo que aquele que viria após ele era maior do que ele. Esta hierarquia, este respeito. E hoje, amados, muitos não olham para esta autoridade, porque algumas famílias passam por um momento difícil, complicada, separação, problemas, porque quebram autoridade. Porque quando o pai de família não respeita a autoridade que está sobre ele, seja o patrão, seja o pastor, seja o prefeito, seja o presidente da república, ele quebra a sua autoridade com a sua família. Há um bloqueio e muitos lares estão com a autoridade quebrada porque não reconhece a autoridade maior sobre si. E isto é um problema. Mas quando nós reconhecemos a autoridade, veja só o que diz Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 24. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 24, o que está escrito? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Família, olha a hierarquia aí, a obediência, a autoridade, ao cabeça, ao líder. Assim como a igreja está obedecendo a Cristo como cabeça, como centro, e é por isso que a igreja ela é abençoada, porque obedece a Cristo, se submete a Cristo, tudo que ela faz tem que ser permitido por Cristo. Amados, todas as vezes que você coloca uma programação em uma programação oficial da igreja, dia de domingo, vamos supor, dirige-se um culto na casa de fulano e sabe que dia de domingo de manhã tem EBD, à noite tem um culto, e fulano dirige o culto nesse dia, seja de manhã ou à noite. Esta pessoa, por ela não saber, mas ela está desobedecendo uma autoridade, que é a autoridade eclesiástica, porque a autoridade eclesiástica diz que no domingo o culto é no templo, e isto acarreta algo ruim para esta família, porque não está honrando, não está obedecendo a autoridade que está imposta na liturgia, na programação daquela instituição. Isto traz problemas, e não adianta orar, não adianta jejuar, porque a bênção está na autoridade que está posta sobre ele e sobre ela. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, quem pode ler por gentileza? É, 1 Timóteo 3, 4. Com toda a modéstia, olha só, com toda a modéstia, com todo o cuidado, com toda a obediência, trazendo o respeito, a obediência, a autoridade que está sobre ele. Por isso Jesus alertou Pilatos. Pilatos disse: eu tenho autoridade,
para te soltar. Se eu quiser, eu te solto. Eu tenho autoridade também para te crucificar. Eu tenho. E tem muito crente que diz: a casa é minha, eu dirijo o culto a hora que eu quiser. E acabou. Lembre-se de que sempre há alguém maior do que você. Sempre há alguém maior do que você. E o Senhor disse para Pilatos: nenhuma autoridade teria se meu pai não tivesse te dado. Jesus fala para o chefe da família: nenhuma autoridade tu teria, nenhuma família tu teria, filho tu não teria, mulher tu não teria, se o meu pai não tivesse te dado. Quando nós seguimos estes parâmetros, você é abençoado, amado. A autoridade municipal, a autoridade estadual, a autoridade federal, por mais que seja a que você não votou, ou você não admira, ou você vê algum erro sobre a liderança, sobre a chefia destas autoridades, mas nunca se submeta a de respeitar essas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Se elas estão lá, porque Deus permite, então devemos render a obediência às autoridades, para nós sermos também obedientes, para nós sermos também abençoados. Porque se eu não honro aquela autoridade que está sobre mim, então o que é que eu estou semeando? Estou semeando desobediência. E o que é que eu vou colher com a minha família? Eu vou colher desobediência. Eu vou ter filho desobediente, eu vou ter neto desobediente, porque eu plantei desobediência. Eu não plantei submissão, eu não honrei, e por isso eu vou colher, porque o que o homem semear, isso ele ceifará. Então é importante que nós coloquemos o nosso coração voltado para a palavra do Senhor Jesus, para que não venhamos pecar contra o nosso Deus. Ninguém pode bater no peito, porque quem manda sou eu. Agradece a Deus pela autoridade que Deus tem te dado. Autoridade como mãe, autoridade como pai, autoridade como avô, autoridade como avó, como bisavó, como tetaravó, coisas assim. Obedeça a sequência de autoridades que estão na tua frente, para que a tua geração possa ser abençoada por ti também. Então é por isso que nós vemos alguns lares que estão passando um momento difícil, amado, porque são pessoas que são rebarbadas, são pessoas que falam mal das autoridades que estão sobre você, sobre ele e sobre ela. Isso acarreta maldição, mas para que haja uma paz na família, para que haja uma paz na vida desta pessoa, para que haja uma paz na vida pessoal, é preciso que se submeta e reconheça que a maior autoridade é Deus, e que todas as autoridades que são constituídas pertencem a Deus. Pertence a Deus. Ele é Deus, amado. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Mas Deus, por que eu tenho um governo tão mau, que administra mal? Por que, Deus? Talvez porque eu mereça. Porque eu mereça. Porque eu votei errado. Porque eu vendi meu voto. Porque eu fui por ideia de amigos.
porque eu votei porque é gente boa, é parente, mas não é um bom administrador, é amigo, mas não é um bom administrador, e é por isso que eu pago o preço, e é por isso que Deus permitiu que fosse eleito, mas aquela pessoa está sob a autoridade dele. Quem colocou ele foi Deus. Eu me lembro que eu estava em uma convenção e estávamos ali à noite, lá no hotel, eu, minha esposa, mais outros pastores, e veio o garçom nos servir uma água com gás, outros refrigerantes lá, e ele começou a falar do governo que estava em exercício, que estava presidindo, mas com muita raiva, desejando mal para o governo. E ele dizia: eu sou crente, eu sirvo ao meu Deus, mas eu quero que fulano, que este governo, ele vá para o inferno, vá pagar o preço lá. Eu digo: meu amado, o que é isto? O que é isto? Porque era para ter ser eleito, era fulano, e foi ciclano que foi eleito, eu quero que ele morra, eu quero que não dê certo. Digo: meu amigo, você não é cristão, você não aceitou a Jesus, você só está se amando, você está igual aquele jovem que perguntou para Jesus, que sabia de tudo e queria seguir Jesus, e Jesus disse: então vende tudo e me segue. E ele disse: não, assim não dá. Tem crente que só está se amando, só se amando, o próximo para lá. E ele ficou me ouvindo. Digo: não, vamos orar para o Jesus salvar, vamos orar pelo presidente da república, orar pelo governador do estado, orar pelo prefeito, porque a missão da igreja é essa, é de orar, porque quem colocou lá foi Deus, é Ele que permite. E se Ele está lá, amado, o problema é nosso. Quem colocou Ele lá? Quem votou? Fomos nós. Foi eleito? Então Deus toma conta. Agora nós vamos só orar, dizer: Jesus, salva o nosso prefeito, Senhor, salva o nosso presidente da república, Senhor, salva o nosso governador, Senhor, salva os vereadores, os deputados federais, porque sabemos que eles estão em uma hierarquia maior, estamos submissos a eles e temos que render autoridades, obediência a eles, porque eles são autoridades federais, estaduais, municipais, federal. Nós precisamos render obediência, seguir o exemplo de Jesus, e assim a nossa família vai crescendo cada vez mais, abençoada, crescendo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não se preocupe, porque Deus cuida da tua família. Só obedeça a palavra, só obedeça a palavra do Senhor Jesus, só obedeça esta palavra, que se você seguir conforme está esta palavra, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai abrir porta da saúde, Deus vai abrir várias coisas para você. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra. Obedecendo a palavra. Como é que você ama a Deus e não obedece seu pastor? Como é que você ama a Deus e não obedece o seu governo? Como é que você diz que ama a Deus que não vê, e a pessoa que você vê não ama? É preciso que você olhe para a palavra de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você deseja mal para o seu próximo, você está desejando para você também, porque você está semeando o mesmo mal. A mesma forma como a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e quando você odeia o seu próximo, também vem maldição para você. E o que é que nós queremos? Queremos ser abençoado. É tão sério, amado, que Jesus mandou orar pelos nossos inimigos. Jesus mandou orar pelos nossos inimigos. E eu pergunto aqui:
Quem? Não precisa você levantar a mão, não. Você deve ter um inimigo que você não gosta, que você não quer ver nem pintado de ouro. Agora Jesus disse: dobra o teu joelho e ora por ele, ora por ela. E não é para Jesus matar, não. Senhor, tem misericórdia, abençoa, salva. Ele te aprontou, ela te aprontou, mas você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Passa a orar pelos teus inimigos. Passa a orar pelos teus inimigos. Passa a obedecer a palavra que é maior do que você. E Deus fará grandes coisas na tua vida. Deus fará grandes coisas na tua vida. E eu quero dizer esta noite que o Senhor está aqui neste lugar. E vocês sairão deste culto abençoado, levando esta palavra. E se vocês colocarem em prática, vocês verão o que vai acontecer. Vai mudar muita coisa na tua família. Ou seja, vai mudar 100%. 100%. Se está tendo só briga, só encrenca, só fuxico, precisa de dar um ajustezinho lá. Opa, a autoridade não está sendo obedecida. Eu vou começar a observar como é que está sendo, se a minha família está obedecendo às autoridades. Quando eu obedecer à autoridade, a minha família vai ser abençoada. A minha família vai ser abençoada. Então, o nosso serviço é só orar, amado. O nosso serviço não é amaldiçoar, não. Não é praguejar, não. O nosso dever é orar. Orar para Jesus salvar, curar, batizar, preparar e levar para o céu. Amém, amados? Deus abençoe a todos vocês. E eu quero, neste momento, pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Tem alguém aqui que ainda não se inscreveu no nosso canal, no canal Bíblia Pura? Tem alguém aqui? Levante a mão. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem aqui mais? Olha o meu amigo ali, que é o técnico das câmaras. Eu queria pedir a vocês, nos ajude. Está faltando, acredito, uns 30 ou 28 para 1000 seguidores. E pedir a você que me assiste, está sendo gravado esse vídeo. O Paulo Henrique, ele é o que prepara toda a programação, o meu filho caçula. E aos que estão me assistindo, se você ainda não está inscrito, me ajuda a chegar a 1000. Me ajuda, tá? E deixe lá o seu likezinho, viu? Assista o seu pastor. Coloque lá na sua TV o seu pastor. Não fica assistindo outras coisas que às vezes vai complicar a tua mente. Mas revê este culto de ensino. E tem outros cultos de ensino e outros templos que eu passei, que também está sendo também ministrado com outros assuntos. Não tem assuntos repetitivos no vídeo. E você pode se inscrever, tá?